Você tem diabetes tipo 2 ou alguém que você ama tem? Então ouça isso. Diabetes tipo 2 nem sempre é para sempre. E tem uma chave que a gente tem que identificar que algumas pessoas nem conectam com o diabetes. Diabetes está conectado, não é a mesma doença que a obesidade, mas com o excesso de gordura, o excesso de adiposidade no organismo. Eu, como especialista na área e cirurgião metabólico, vou te explicar exatamente o que essa associação muda e o que ela interfere no tratamento. Fica aqui comigo. Eu sou Ricardo Cohen, médico cirurgião especializado em obesidade, e este é o Ciência Sem Achismo. Nesse canal, você encontra informações claras e baseadas em evidências sobre obesidade, saúde metabólica e seus tratamentos. Agora vamos entender exatamente o que a ciência nos mostra. Fique comigo. Se esse tipo de conversa que descomplica a saúde com evidência faz sentido para você, se inscreva no canal. Vamos à raiz do diabetes tipo 2. Ele não começa numa subida de açúcar pura e simplesmente. O começo, o que a gente chama de fisiopatologia em mediquês, quer dizer, o mecanismo da doença, é o excesso de adiposidade que se acumula ao redor das vísceras, ao redor dos órgãos, no músculo, no fígado, que atrapalha a ação da insulina, que é produzida pelo pâncreas. Então ela não funciona direito, ela não consegue colocar a glicose para dentro da célula, por causa da adiposidade em excesso. Isso é resistência à ação da insulina e é o motor do diabetes tipo 2. Ou seja, a maioria dos casos de diabetes tipo 2, a glicemia é a ponta, é o que aparece. A raiz é o excesso da adiposidade. E aqui muda tudo, porque se está na raiz a adiposidade, então tratá-la não é tratar a glicemia, e sim tratar a causa, que é o excesso da adiposidade. Então a gente tem que entender que obesidade e diabetes caminham de mãos dadas. Não são a mesma doença, mas até certo ponto o mecanismo da doença está em conjunto. Então, se eu tratar adequadamente a obesidade, eu vou, por consequência, tratar o diabetes tipo 2. Se isso está te ajudando, se inscreve no canal, porque aqui é ciência sem achismo. Antes da gente falar sobre os tratamentos, definir para vocês o que é remissão. Remissão, isso é uma definição de grandes sociedades de diabetes internacional, é diferente de cura. É quando se tem um controle glicêmico abaixo dos números estabelecidos para diabetes, que é uma glicemia de 126, com o controle das complicações do diabetes, dos pequenos vasos, como doença dos rins, a neuropatia e a doença das retinas, sem medicação. Então essa definição, ela não se aplica aos remédios, porque os remédios vão deixar a doença diabetes sob controle, porque afinal de contas eles só levam a esse controle enquanto administrados, enquanto a pessoa com diabetes toma. Então, a definição de remissão talvez seja uma definição injusta para os remédios, porém, aqui a gente vê que a cirurgia metabólica, e nós vamos conversar daqui a um pouquinho mais sobre isso, é a que pode levar à remissão a longo prazo. E como agora a gente sabe exatamente o que é remissão, o que é controle, entramos com os novos remédios, com as novas medicações que mudaram realmente o jogo. A semaglutida e a tirzepatida, o Ozempic e o Mounjaro, tratam os dois problemas ao mesmo tempo, porque um é consequência do outro. Reduzem o excesso da adiposidade e melhora a glicemia, como vocês podem ver. O uso de semaglutida a 1 miligrama consegue o controle em 20% dos casos e a tirzepatida na dose máxima, é uma comparação indireta entre elas, consegue 50%. Mas aí a gente está vendo as drogas que vão funcionar enquanto administradas. E lembre-se, aquela definição que eu falei para vocês de remissão não entra aqui, porque é diferente o controle, porque o controle, o indivíduo ainda está tomando a medicação. E se ele para, como em qualquer doença crônica e progressiva, pressão alta ou até doenças reumatológicas, quando se para a medicação, volta tudo. Então, esta é a diferença. E tem mais. Vamos na minha área.
Em casos selecionados, a cirurgia metabólica pode levar sim o diabetes tipo 2 à remissão. E a remissão, lembre-se, controle glicêmico das complicações sem medicação. Esse é um estudo sueco com 5 anos de seguimento, onde o bypass gástrico, aquele que a gente desvia um pedacinho do intestino, que é muito mais eficaz que a gastrectomia vertical, conseguiu 60% do controle do diabetes e de suas complicações em 5 anos, 60%. E a gastrectomia em manga, ou sleeve em inglês, 30%. É um número importante, mas a gente tem que enxergar isso também na luz da evolução das doenças crônicas e progressivas. A gente sabe que quanto mais tempo passa, essas doenças crônicas progridem e os números de remissão de 5 anos e 60% passam para 30%. Mas lembrem-se, isso há mais de 15 anos. Já tem estudos também de um banco de dados da Suécia com quase 40 anos, mantendo-se 25, 30% de remissão do diabetes. Então vocês vejam que a cirurgia metabólica, ela não é uma varinha mágica. Lembre-se que no caminho dessa evolução da doença crônica e progressiva, não é vergonha nenhuma a gente adicionar medicação. Talvez os novos medicamentos, o Ozempic, o Mounjaro, ou até mesmo o Glifage, a metformina, remédios simples que podem ajudar a longo prazo o controle da glicemia e das complicações do diabetes. Então, dizer para vocês esses números que eu estou te mostrando. Após 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, nós temos um controle do diabetes que vai, ou melhor dizendo, uma remissão do diabetes que vai perdendo a eficácia por causa da progressão da doença, a gente pode lançar mão de medicações, pequenas doses, não precisa ser medicações caras como o Ozempic e o Mounjaro, e trazer o diabetes de volta ao seu controle. Então vejam que no mundo moderno hoje temos várias as opções para tratar o diabetes, tratando o excesso da adiposidade, com medicações e com cirurgia, e a cirurgia tem uma eficácia maior a curto, médio e longo prazo, com a remissão do diabetes, e posteriormente, se existir recidiva do diabetes, podemos lançar mão do uso de medicações orais ou mesmo as injetáveis. Eu preciso ser honesto com vocês e sem achismo. Remissão não é a mesma coisa que cura. A gente consegue colocar muita gente sob remissão com cirurgia, mas às vezes lançamos mãos de medicação para o controle. E o controle daqueles que usam a medicação deve vir sempre acompanhado da equipe multidisciplinar, mudança de estilo de vida, atividade física. E o tratamento é individualizado, sempre com o apoio médico. E olha, mesmo quando a remissão não vem, controlar bem o diabetes, com cirurgia, com medicação, com ambos associados, resulta em uma diminuição importante das complicações. O objetivo não é ficar sem remédio a qualquer custo, é controlar a doença, proteger sua saúde, com ou sem medicação. Fica o recado: o diabetes tipo 2 nem sempre é uma sentença para toda a vida. A pergunta certa não é só como baixar o meu açúcar no sangue, é como eu vou atrás da raiz do problema, que é o excesso da adiposidade. E tratar isso não é sobre balança, pessoal, é sobre reduzir riscos, recuperar a saúde. Se você tem diabetes tipo 2, leve essa conversa para o seu médico. Tratar diabetes é prevenir mortalidade cardiovascular, seja por derrames, os AVCs, seja por infarto, seja por insuficiência renal. Então, cuide da sua doença, procure seu médico e, no mundo de hoje, conseguimos medicina personalizada, individualizada para você. O melhor tratamento possível é o melhor tratamento para você. Eu sou Ricardo Cohen e aqui a opinião não substitui a evidência científica. Até o próximo vídeo.